Olá pessoal, hoje nós estamos iniciando mais um programa Paz Direito na Obra e hoje eu vou continuar explicando sobre um projeto que nós mostramos no programa passado. Acompanhe aqui. No programa passado nós falamos de toda a área desse living aqui, né? Ó, todo esse espaço. E hoje eu vou estar mostrando para vocês essa área gourmet aqui e esse lavabo, tá? Que ele faz junção com esse outro espaço aqui que nós apresentamos no programa passado. Aqui na nossa área gourmet, nós temos algumas peculiaridades que a cliente queria nesse projeto. Uma delas foi a definição dessa área aqui, que é um fogão a lenha, mas a nossa cliente não queria trabalhar com fogão a lenha que a mesa dela, né, ou que a chapa fosse de ferro. Então, nós fomos atrás de uma outra tecnologia que é com essa base de vidro. Não sei se vocês já conhecem. Uma outra coisa que a cliente queria aqui, e aí nós tentamos várias possibilidades e no fim acabamos desistindo dela, foi utilizar um forno também a lenha, tá? Então o espaço, como ele era bastante compacto, nós acabamos olhando algumas outras possibilidades, onde a cliente poderia estar até acoplando aqui na churrasqueira um forninho, né, de churrasqueira e acabamos não utilizando essa opção aqui. Então nós finalizamos o projeto com essa outra opção aqui, ó, né, que deixou o ambiente muito mais limpo, mais aberto e possibilitando muito melhor a circulação desse espaço, tá? Então, assim nós finalizamos essa ideia do projeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês outras imagens. Outras imagens aqui desse nosso living. Living não, dessa área gourmet, desculpa. Aqui, ó, nós utilizamos uma mesa redonda, né, que também era uma exigência da cliente, ela não queria trabalhar com bancada nesse espaço, ela realmente preferia uma mesa. Então, nós temos aqui essa mesa com cadeiras bastante compactas para que a gente não atrapalhe essa circulação do ambiente, né? E temos também, aqui a integração, esse outro cantinho aqui, que era um espaço com uma cristaleira, que ela queria também que tivesse aqui, um cantinho para uma cervejeira, né? Que também vai fazer parte aqui do contexto desse ambiente. E tudo isso foi possível, né, mesmo nesse espaço compacto. Eu vou mostrar para vocês também aqui o nosso lavabo, tá? O lavabo desse espaço aqui, a cliente queria que ele fosse um lavabo prático, mas que ele realmente fosse também um lavabo muito bonito, porque ele faz parte de toda essa área social de convivência. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse lavabo, mas primeiro a gente vai entrar agora no nosso quadro Grandes Obras. Depois a gente continua. Quando falamos da China, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Muito trânsito, comidas diferentes ou alta tecnologia? Na minha cabeça, surge uma curiosidade pela cultura, mas especialmente pela arquitetura. O país está construindo os edifícios mais futuristas do mundo e cada construção parece ter saído de um filme de ficção científica. Impulsionadas pelo enorme crescimento econômico, a China tornou-se o país que mais constrói no mundo, tornando-se um verdadeiro parque de diversão para arquitetos do mundo inteiro. Fique comigo até o final deste vídeo que vou te mostrar 6 projetos incríveis que realmente me impressionaram e que mostram perfeitamente como a China caminha para o futuro, e entender como um país que até os anos 50, que era totalmente rural, se tornou uma das maiores economias do mundo. Quando foi a última vez que você andou pelas ruas de uma cidade e percebeu prédios diferentes com identidade que chame a sua atenção? Estamos cada vez mais cercados por construções sem personalidade, sempre a mesma coisa, linhas retas, planos e principalmente sem emoção. Foi pensando exatamente nisso
que o designer britânico Thomas Heatherwick projetou Thousand Trees, um centro comercial no setor industrial de Xangai, um prédio de 9 andares que se assemelha a uma montanha coberta por vegetação. A ideia por trás do projeto era transformar um antigo espaço industrial abandonado em algo com uma identidade, que estivesse aberto para a cidade, despertando emoções nas pessoas. Para Thomas, as emoções estão na capacidade de prédios significarem algo para nós, de animar nosso espírito e de nos conectar. Os prédios nos afetam e têm impacto em nossas vidas. Vivemos neles, ao redor deles e olhamos para eles. E na maioria das vezes, eles apenas nos causam indiferença. Uma arquitetura padrão não era uma opção por ali. A equipe procurou maneiras com que a paisagem fluísse pelo terreno, criando uma nova topografia urbana, onde as árvores elevadas formam o volume do edifício. A montanha em terraços é sustentada por um conjunto de pilares. Uma estratégia bem interessante desse projeto foi não esconder os pilares nas paredes. Na verdade, eles foram valorizados colocando as árvores no topo deles. Foi uma decisão estrutural lógica devido ao peso. Quando olhamos para edifícios com telhados verdes, o desafio principal sempre é sustentar o grande peso gerado. Cada pilar possui uma árvore da região montanhosa da China, trazendo um ganho significativo para a biodiversidade local, ajudando a criar seu próprio microclima e deixando o ambiente muito mais fresco. Há uma tendência em pensar que a vegetação é apenas por razões ambientais, para diminuir as emissões de gases do efeito estufa, mas a grande razão desse projeto é o envolvimento emocional, para humanizar e minimizar o impacto visual da cidade, trazendo uma identidade única para o projeto. A China realmente parece estar brincando de futuro com sua arquitetura, criando cenários que parecem ter saído de filmes. A Praça Cultural de Changzhou com certeza é uma dessas arquiteturas. Construída ao redor de um parque público, a praça nasce da combinação entre 3 edifícios. O complexo, que forma a praça, é composto por 6 módulos idênticos e independentes. Visualmente, os edifícios com 50 metros de altura parecem com cubos escavados do mesmo lado. Ao girar os módulos entre si, surge um espaço coberto entre eles, formando a praça, que é usada para exposições e diversas atividades públicas. Um pequeno espelho d'água atravessa o local, conectando cada pavilhão. As aberturas entre os módulos foram planejadas para que a luz entrasse perfeitamente em toda a praça, iluminando as lojas e restaurantes, chegando até o curso de água que tem lá no subsolo. A escala desse projeto é algo impressionante. Olha o tamanho das pessoas em relação a ele. Seu tamanho é bem imponente. A última vez que eu senti o quão imponente pode ser um edifício pelo seu tamanho foi no Rio de Janeiro com o Museu da Manhã, que é um projeto fascinante também e que devo falar aqui em breve. Mas vamos voltar para a China. Changzhou é uma cidade com mais de 2.500 anos e está se tornando um novo centro industrial e tecnológico do país. A cidade é cercada por vários rios e pontes, e esse complexo surge dessa relação da cidade com a água. Sua forma inspirada em ponte simboliza um laço entre a tradição e a inovação. Hoje, a China possui as construções mais modernas do mundo e é o país com o maior número de edifícios sustentável do planeta. Mas como um país que até a década de 50, que era totalmente rural, se transformou em um dos países mais tecnológicos e modernos do mundo. A China provavelmente experimentou uma das modernizações e avanços tecnológicos mais rápidos da história. Saiu de um país rural com uma economia totalmente fechada para se tornar o mais populoso do mundo e a segunda maior economia do planeta. O crescimento econômico veio acompanhado pela modernização de suas cidades. Só para você ter noção da velocidade deste avanço, o primeiro trem-bala da China começou a operar em 2008 entre Pequim e Tianjin. Em 2019, o país já contava com mais de 35 mil quilômetros de linhas de trem de alta velocidade. Essa rede ferroviária é maior do que todos os outros países juntos. Olha o tamanho da mudança.
Em 1979, Shenzhen era apenas uma pequena cidade rural com 50 mil habitantes. Um ano depois, o governo transformou a cidade em uma zona econômica especial do país, onde o capitalismo chinês seria testado com legislações econômicas voltadas para atrair investimentos estrangeiros. Shenzhen teve décadas de crescimento ininterruptos, se tornando um polo de fábricas de todos os tipos de produtos, desde sofá até eletrônicos. A população ultrapassou a marca de 12 milhões de pessoas em 2020. A China é conhecida principalmente pela sua força industrial, mas é também o país que mais investe em construção civil e também o país que mais constrói infraestrutura cultural, como museus, bibliotecas e parques, abrindo espaço para arquitetos do mundo inteiro e se tornando um polo de arquiteturas inovadoras. Isso a gente consegue ver perfeitamente em um dos projetos que eu acho mais incrível dessa lista. A biblioteca de Tianjin-Benhai brinca com as formas de uma maneira tão impressionante que as estantes de livros vão até o teto. O escritório de arquitetura holandês MVRDV criou uma das bibliotecas mais incríveis da última década. As estantes onduladas são o principal elemento espacial do edifício, formando os assentos e as escadas, que fluem para as paredes, que por sua vez se transformam perfeitamente no teto. As linhas retas e rígidas entre piso, parede e teto desaparecem. A biblioteca tem espaço para 1.200.000 livros e passa a ideia de um espaço informal, que contrasta fortemente com os modelos de bibliotecas mais tradicionais. As pessoas estão espalhadas por toda a área, fazendo sua própria exploração do espaço e se sentando onde quiserem. A liberdade no uso do espaço é o principal por ali. Projetado para parecer um olho em 3D, que só é percebido do lado de fora olhando através da fachada de vidro, o espaço com 5 andares é emoldurado pelas estantes de livros do chão ao teto, escalonadas em diferentes níveis, formando uma órbita ocular, enquanto o auditório em formato esférico representa a pupila no centro. Não sei se você reparou, mas existe uma questão nessa biblioteca. Atualmente, as prateleiras superiores são inacessíveis devido à regulamentação do local ser bem rígida e ao prazo apertado da obra. As escadas e as salas de acessos planejadas foram abandonadas durante a construção. Placas de alumínio impressas foram usadas para representar os livros na prateleira superior, e a limpeza é feita através de andaimes. O interior da biblioteca parece bastante com uma caverna, o que lembra o nosso próximo projeto, que foi construído em um dos locais mais inusitados que eu já vi. Em uma pedreira abandonada a 88 metros de profundidade, o Intercontinental Shanghai Worldland é considerado o hotel mais profundo do mundo. Levou 12 anos para ser construído e teve um custo de 300 milhões de dólares. Com a assinatura do escritório britânico Atkins. Este hotel possui 18 andares, sendo que 16 descem pela lateral da pedreira e 2 deles estão completamente submersos, criando quartos e restaurantes abaixo da água. São 333 quartos no total e sua forma foi pensada para minimizar ao máximo o impacto ambiental no local. O maior desafio enfrentado no início do projeto, com certeza, foi a estabilização das falésias da pedreira. Após a conclusão das fundações, foram instaladas estruturas de aço dentro da pedreira, para estabilizar o paredão de rocha. O conceito e o design abraçam o tema da pedreira. No centro do hotel, os vidros dos elevadores panorâmicos criam um aspecto de água descendo pela cachoeira. Internamente, o hotel tem uma excelente temperatura devido à sua posição. O telhado de grama e as propriedades térmicas do paredão rochoso e o lago à frente ajudam a equilibrar a temperatura, criando um microclima único que proporciona resfriamento no verão e aquecimento no inverno. Esse projeto traz uma perspectiva nova, mostrando um incrível potencial no uso de áreas totalmente abandonadas. E você, gostaria de passar férias nesse hotel? Com certeza, a China é um dos países que eu quero conhecer. Acredito que a exposição a diferentes culturas é parte fundamental para a gente mudar alguns paradigmas. E um ótimo ponto de partida para conhecer uma cidade são os centros culturais. Em Chengdu, também conhecida como a Cidade dos Pandas Gigantes, o Centro Internacional de Cultura e Arte chama bastante atenção pelo seu design futurista e inovador.
Com formas curvas e linhas fluidas que rompem os padrões tradicionais, com certeza a estética moderna dessa arquitetura são características marcantes desse projeto. O Centro Cultural é dividido em 3 edifícios: o Museu de Arte Moderna, um teatro com 1.800 lugares e um salão multifuncional com capacidade para até 500 pessoas. Sua linguagem arquitetônica orgânica une os 3 edifícios pelos vazios criados, definindo o percurso dos pedestres que percorrem o local. Projetado pelo escritório de arquitetura Zaha Hadid, as curvas desse edifício são algo realmente impressionante e imprimem uma personalidade difícil de ser ignorada. Uma arquitetura espacial e futurista que revela um pouco para onde a China está caminhando. Totalizando uma área de 115 mil metros quadrados, a forma dos 3 edifícios são definidas pelos espaços criados e cedidos um para o outro. O teatro torna-se ativo à medida que o Museu de Arte conclui suas operações durante o dia, enquanto a variedade de eventos no teatro menor garante ao Centro Cultural vida a todo momento. Todos os projetos de Zaha Hadid imprimem esse movimento ondulatório, que fica difícil de entender como um prédio desse é construído. O próximo projeto não foge muito dessa visão. É também o único dessa lista projetado por um arquiteto chinês. De Chengdu, vamos direto para o berço da tradição do chá na China e ponto de partida da milenar Rota da Seda. A cidade de Huzhou abriga um dos hotéis mais impressionantes do mundo. Às margens do lago Taihu, o Sheraton Moon chama bastante atenção pela sua forma nada convencional. O hotel, com 27 andares, possui um total de 282 quartos nas suas 2 torres. Instalações adicionais foram construídas separadamente, oferecendo uma variedade de restaurantes, salão de festas e um centro para casamentos. O formato peculiar representou um grande desafio para o projeto estrutural. O núcleo central, de concreto armado com alta capacidade de peso, garante a estrutura do hotel, além de uma estrutura externa em aço leve que garante uma excelente resistência a terremotos. Essa malha estrutural externa é quem conecta os últimos andares das 2 bases do edifício. O arquiteto Ma Yan-song, responsável pelo projeto, tem uma abordagem totalmente futurista em suas obras, ligando a questão da relação entre a natureza e a civilização moderna. Para ele, não se trata de copiar a natureza, mas compreender as emoções humanas, traduzindo em boas soluções projetuais. A forma foi inspirada nas pontes tradicionais retratadas nas antigas pinturas chinesas. Ao longo da história da China, as pessoas sempre buscaram uma relação harmoniosa com a natureza, tornando-se uma parte importante da cultura tradicional do país. A cidade de Huzhou é famosa pelas tradicionais pinturas e pelas incríveis vistas do mar e pela ponte em arco, que é um dos elementos chaves da arquitetura tradicional chinesa. O país mais tecnológico do mundo hoje reflete toda a sua força em sua arquitetura ultramoderna. E vamos direto para a Califórnia, porque este posto é do Apple Park, o último projeto de Steve Jobs. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no WhatsApp. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Então, pessoal, hoje eu estou explicando um pouquinho sobre o projeto, daquela casa que a gente já vinha explicando no programa anterior. E hoje eu estou falando da área gourmet e do lavabo. No bloco anterior eu falei um pouquinho sobre o lavabo, quais foram as exigências da cliente. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ele e sobre a parte técnica desses 2 ambientes. Aqui no lavabo,
Eu coloquei esse revestimento aqui, que é um revestimento da Portobello. Ele tem esse efeito granilite, então ele traz uma atmosfera um pouco mais moderna para esse ambiente, né? E deixou o ambiente bastante clean também, porque ele não tem cores muito vivas, tem tonalidades bastante sóbrias e suaves. Um outro detalhe que nós criamos aqui nesse espaço foi essa sensação de que nós estamos dentro de um grande portal, um portal de madeira, né? Na realidade, o revestimento que nós utilizamos aqui foi um revestimento vinílico, tá? Esse projeto aqui, de usar o revestimento vinílico na parede, essa mesma cliente nós já desenvolvemos um outro projeto anterior para ela, e no outro lavabo da casa que ela tinha, nós já tínhamos aplicado o revestimento vinílico na parede e ela tinha gostado muito, porque o revestimento vinílico ele acaba trazendo um pouco mais de durabilidade do que se nós estivéssemos utilizando, por exemplo, um papel de parede, né? Ou até mesmo utilizando um MDF, porque pensando em questão de resistência e tudo mais, né? O revestimento vinílico, tu pode estar passando um pano, né? Um pouco mais úmido, ele vai te dar um pouco mais de resistência, né? E também esse conforto da madeira, que era o efeito que a gente queria trazer para esse espaço aqui, para esse lavabo. Então, nós fizemos todo um contorno de vinílico, né, nessa parede, tanto na lateral quanto em cima. Então, ele faz esse grande formato de portal no nosso lavabo. E nós temos também essa iluminação aqui, que dá uma sensação de que esse lavabo ele é mais profundo do que ele realmente é, tá? O detalhe também veio para esse espelho orgânico, né, para dar uma descontraída nesse ambiente. E essa grande cuba aqui esculpida, que ele traz toda essa delicadeza, né, para esse ambiente. O material que nós utilizamos aqui na cuba foi esse, deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi esse quartzo aqui, tá? Ele é o quartzo Alpine Grey. E nós utilizamos na marcenaria, que nós temos uma prateleira lá embaixo, esse mesmo MDF aqui, que é o Carvalho Natural, da Guararapes. Então, olha que linda que fica, né, essa composição aqui. Depois o vinílico também da parede, ele é um pouquinho mais aquecido do que esse MDF, mas ele tem também, dentro dessa paleta, as mesmas tonalidades. A composição desse ambiente aqui, ela ficou toda bem suave. E o destaque dela foram os metais em preto, tanto na parte do espelho, nós trabalhamos com essa moldura preta, né, quanto na torneira, no acabamento dos metais, e um aliado, né, que foi também a janelinha do banheiro, porque ela já é preta, então toda a estrutura de esquadrias de alumínio dessa casa são na tonalidade preta, então ela já traz esse ar moderno, né, para o ambiente. Aqui no outro lado, nós trabalhamos também a mesma iluminação, então nós temos esse perfil de LED que faz todo esse contorno. Também o mesmo revestimento, né, que nós já trabalhamos no outro lado, e aqui, né, um quadrinho para fechar na decoração do lavabo. E aqui na nossa área gourmet, nós utilizamos um MDF, né, que se vocês observarem aqui no projeto, né, é um tom de verde, mas ele é um tom de verde muito suave. Então, para aquelas pessoas que não gostam de nada muito chamativo, mas querem trazer um toque de cor para o seu ambiente, nós temos aqui esse MDF, ó. Ele é o MDF Verte, da Bernec. Em composição com ele, nós utilizamos esse material aqui, que é um revestimento em Decton, tá? Ele é uma excelente opção para uma área como essa aqui, tá? Aqui não é uma área muito grande, porque ele também tem um custo de um valor agregado, mas pensando em resistência, principalmente ao calor, que é o nosso caso aqui, porque nós temos essa área aqui, né, onde nós temos esse fogão a lenha, então pensa, né, que nós vamos ter uma panela de ferro, vai ter muito aquecimento nessa área, né, gente? Então, pensando nisso, esse material é uma excelente opção, tá? Um outro detalhe que eu quero trazer para cá é esse tubo metálico aqui, vocês devem estar vendo no projeto. Ele funciona para levar essa fumaça, né, lá para cima, ele funciona como sistema de exaustão para cá. E
Um detalhe bem importante é que ele precisa ser dimensionado, é necessário contratar uma empresa especializada, tá? Tem que ter um profissional que realmente ele saiba, né, dimensionar isso aqui, não dá para fazer de forma aleatória, então é importante isso também. E essa área aqui, então, ela tem essas peculiaridades. Nós trabalhamos com o acabamento no MDF Vert. Também trouxemos de novo o mesmo amadeirado ali com um detalhezinho nessa bancada que ele tem conexão com o lavabo, tem conexão com a área social lá também, né, o living. Então, todos os ambientes eles estão conectados. O que vocês acharam desse nosso projeto? Nós temos muito mais para mostrar ainda dessa casa e todas as peculiaridades desse projeto. Então, eu vou deixar vocês aqui com o comercial e logo o Rafa vai mostrar para vocês também um pouco mais da engenharia. Acompanhe. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no Whats. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Olá pessoal, então estamos continuando o nosso programa Pé Direito na Obra. Como você pode ver, a gente está num cenário diferente. Esse aqui é a minha estação de trabalho e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho a respeito de compatibilização de projeto, mostrar para vocês o que a gente visualiza aqui, né? Quais os softwares que a gente está usando, o que eles mostram para a gente, né? Como é que a gente faz para que essa compatibilização dê certo, né? A compatibilização de projeto é algo que às vezes parece muito óbvio, mas algum tempo atrás ela nem sempre acontecia. Era muito comum na obra a gente ter choque entre projetos, né? Um projeto de pluvial passando por um projeto de estrutura, um elétrico, dando esses choques entre projetos. E hoje, com a metodologia BIM, né, uma metodologia que consiste em a gente alimentar com bastante informação os projetos, né, principalmente integrar esses projetos para a gente prever esses choques antes de chegar na obra, né? Para a gente já ter as soluções, já saber por onde desviar, né? Se tiver que fazer algum furo em viga, a gente já está no projeto especificado que vai ter aquele furo, certo? Então, vou te convidar a assistir aqui a minha tela e ver um pouquinho, acompanhar, né, como é que funciona esse processo. Bom, pessoal, aqui a gente tem um projeto que ele está em fase de compatibilização, tá? Ele é uma residência de 2 pavimentos, uma residência grande. Temos vários vãos aí e esse é o modelo 3D. Isso aqui é o produto que vem do projeto de arquitetura, né? A gente retira algumas informações desnecessárias da parte de paisagismo e tal, né? Então ele parece estar meio feinho, parece que o projeto não está bem acabado, mas é só porque a gente retira para deixar o programa mais leve para a gente trabalhar, né? O importante daqui é a gente saber onde é que estão passando as paredes, onde é que estão passando as esquadrias, né? E aí assim a gente começa, né? Nós temos isso que vem da arquitetura e aliado a isso nós temos também a parte de planta baixa que vem da arquitetura, né? Isso aqui, ó, que a gente vai visualizar. E aí todo projeto de estrutura, todo projeto hidrossanitário, todo projeto elétrico trabalha em cima dessa prancha, né? O pessoal trabalha em cima disso e depois a gente vem e agrupa todos os arquivos, né? Que são os modelos IFCs, são modelos de metodologia BIM, que a gente vai compatibilizar tudo isso e ver o que está dando choque ou o que não está dando choque, certo? Então aqui eu já tenho todo o meu projeto de estrutura lançado, né? A gente pode visualizar aqui, ó, pilares, vigas, né? Todos eles passando sobre as paredes, né? Tudo que precisa ser sustentado, né? Esse aqui é um pavimento térreo, a gente pode identificar aqui, ó, as lajes,
né? E aí, como é que a gente visualiza essa compatibilização entre estrutura e arquitetura, né? A gente visualiza muito por aqui, pelo modelo 3D, né? Nós temos então um modelo 3D. E agora eu vou ativar para vocês a estrutura, que ela está desativada. Ó, agora eu ativei a estrutura e tu vê que pouca coisa mudou. Isso justamente porque a estrutura ela está ocultada pela arquitetura, certo? Então a gente vê só alguns ressaltos aqui, ó. Eu vou aplicar uma transparência na arquitetura para a gente poder visualizar melhor. Ó. 2, 3 e foi. Então a arquitetura ela já está em estado de transparência e a gente consegue ver bem toda a nossa estrutura da residência, né? Poucos pontos aqui ficaram mais destacados, né? Então um ponto da estrutura que ele está passando da arquitetura é algo então que a gente vai é mais fácil solicitar para a arquitetura estender um pouco mais essa platibanda para cobrir isso, né? Porque a nossa estrutura ela precisa estar totalmente oculta dentro do projeto de arquitetura, né? Ó, o bacana aqui, ó, no projeto de estrutura a gente consegue visualizar até as fundações, ó. Como essa casa está sendo construída em um solo de baixa resistência, né? A gente vai ter que trabalhar com estacas, né? Então aparece todo o bloco, as estacas já posicionadas no lugar, né? Esse tipo de software ele tem contribuído bastante. Aqui a gente tem uma sapata, ó, que a gente vai precisar baixar mais o nível dela para ficar oculto dentro do solo. E aí tu pode me perguntar, pô, mas tu estava trabalhando com estaca e tu tem sapata? Bom, isso está relacionado diretamente com a carga que está sendo aplicada ali, né? A gente vê que é uma carga baixa. Então a gente, para evitar um custo de fazer todo um estaqueamento, a gente consegue trabalhar com uma sapata rasa, né? Então é possível sim a gente trabalhar com fundação mista, né? Mas o que eu quero chamar a atenção sua mesmo é a parte de compatibilização. A gente consegue também acessar a parte interna da residência aqui, ó. Eu posso trazer um corte, no qual nesse corte a gente consegue já acessar aqui, ver e verificar se tem alguma parte da estrutura aparente, né? Ou a gente pode visualizar aqui na garagem que tem aqui uma viga um pouquinho saliente. O programa, como eu tinha citado antes, né, dependendo do arquivo, dependendo do tamanho da casa, ele pesa muito, então por isso que fica dando essas travadinhas aí, né? Então a gente procura trabalhar o mais leve possível, né? Ó, então a gente pode ver que tem uma estrutura que ela está passando do forro da arquitetura. Então a gente tem dois caminhos aqui, a gente pode ver se o pé direito permite que a gente baixe um pouco mais o forro para cobrir essa estrutura, né? Ou se a engenharia precisa fazer com que essa estrutura trabalhe com uma viga invertida, né? Ou talvez até diminuir a altura dessa viga, aumentando a taxa de aço para tentar compensar, né? Essa redução da seção da estrutura. Então, dessa forma, a gente vai avaliando quais são os ajustes que a gente precisa fazer para que a estrutura venha encaixar certinho na parte de arquitetura, né? A gente ainda vai falar, vou mostrar para vocês aqui toda a parte de tubulação hidráulica, toda a parte de tubulação elétrica, mas isso vai ser depois, né? Vamos fazer uma paradinha agora, a gente vai pro bloco na obra e eu volto para te mostrar o restante dessa fase de compatibilização. Olá pessoal, Na Obra está começando mais uma vez e a gente está dando continuidade a um tour na Unidade Básica de Saúde Bom Pastor do município de Araranguá. Na semana passada a gente viu a respeito da fachada, viu um pouco da ampliação que a gente está tendo, que é a Secretaria da Saúde, né? A sala da Secretaria da Saúde, a respeito de impermeabilizações, vimos um pouquinho dessa reforma que está acontecendo aqui. E hoje a gente vai dar continuidade. E eu quero mostrar para vocês a respeito de alas, né? Com essa nova reforma a gente desenvolveu uma ala específica para atendimento à mulher, né? Todo tipo de atendimento à mulher agora vai ser direcionado para uma ala, que é essa ala à esquerda de quem entra aqui na Unidade Básica de Saúde. Ela vai contar com todos os profissionais, né, relacionados ao cuidado da mulher, todo tipo de atendimento específico
a mulher vai encontrar aqui. Outras melhorias que a gente trouxe aqui para a reforma foi a substituição de todas as portas. Né? Nós tínhamos portas que estavam em estado de degradação bem avançado, portas com cupim totalmente estragadas, né? Até as fechaduras com problemas, as ferragens com problemas. Então a gente procurou trocar todas, vocês vão ver que estão todas novas. Né? Essa foi uma melhoria que a gente trouxe. Bom, pessoal, outra melhoria que a gente acabou fazendo aqui foi a rede elétrica. Né? A rede elétrica ela não tinha a capacidade suficiente para sustentar os equipamentos que já existiam aqui. Né? Muitas vezes acontecia de ligar 2 equipamentos de forma simultânea, cair energia, ou seja, atrapalhava o atendimento das pessoas. Né? Hoje a gente refez tudo isso pensando não só nos equipamentos que existem aqui, mas nos equipamentos futuramente possam ser instalados. Então, a prefeitura provavelmente vai estar fazendo a instalação de mais equipamentos, né, para beneficiar a população, e aquele problema de desarmar, de cair energia, não vai ter mais. Bom, e o lado oposto daquela ala que vai ficar para atendimento feminino, né, nós temos aqui o atendimento geral, onde vai ter também os consultórios para atender as pessoas. E aqui a gente pode falar disso tudo. Logo aqui em cima a gente vê que toda a estrutura de cobertura está sendo substituída. Né? No episódio anterior eu comentei que realmente toda a estrutura de cobertura precisava ser trocada. São mais de 2.300 metros quadrados de cobertura que vão ser substituídos. Isso é um grande ganho para todo mundo, porque a umidade aqui não partia só do alicerce, mas muitas infiltrações prejudicavam salas de atendimento, prejudicavam equipamentos, computadores, molhava, estragava. Então isso aqui é mais uma dor de cabeça que a gente está tirando, né, das costas do cidadão, de quem usa essa edificação, né, quem usa a unidade básica de saúde. A gente pode falar também a respeito da parte de instalação hidráulica e esgoto. Tudo refeito, tudo novo. O que a gente tinha de antigo eram tubulações de cobre, ferro fundido, coisas muito antigas que estavam dando problema, que estavam apresentando vazamentos. Então tudo foi substituído pelo PVC, por materiais de maior resistência, né? E muito a gente procurou embutir nas paredes, né? As paredes, como eu disse, eram todas de tijolo maciço. Então foi feito todo um trabalho de recorte com muito cuidado para não gerar também nenhuma anomalia, nenhuma patologia nessas paredes que foram cortadas. E aqui, como vocês podem ver, vai ser a área de atendimento geral, né, de recepção das pessoas, de algumas emergências também, urgências. O pessoal que entrar por aqui vai ser atendido. Nós teremos aqui uma recepção com bastante cadeira também, o pessoal ficar confortável, né, aguardando o seu momento de ser atendido. Essa parte aqui que é de atendimento geral, né, foi mais uma ampliação também desse lado aqui, ó. A gente não tinha essa parte, a gente ampliou, né, para aumentar o número de guichês, aumentar o número de atendimentos, para acelerar, né, esse processo de atendimento das pessoas que vêm frequentar aqui o Bom Pastor. E logo aqui atrás também nós desenvolvemos os banheiros para atender homem e mulher separado, né, procuramos ficar o máximo possível dentro das legislações. Então a gente tem banheiro para deficiente físico, né, pessoas com dificuldade de mobilidade. Então as pessoas aqui vão ser bem servidas quando vierem buscar atendimento no Bom Pastor. Bom, pessoal, a gente também tomou o cuidado de logo atrás aqui, logo na sequência do atendimento geral, criar um espaço, né, que vai ser uma capelinha. Bom, agora retornando para a parte interna do Bom Pastor, né, nós viemos de lado a parte de atendimento geral, ali de onde vai ficar a capelinha ali atrás. Agora a gente vai fazer um passeiozinho rápido pela parte interna do Bom Pastor, né, as áreas de pequenas cirurgias. Tudo isso foi ajustado, foi melhorado para que funcione da melhor forma possível. Bom, pessoal, se a gente fosse mostrar cada cantinho, cada quarto, cada cômodo desse hospital, a gente ia ficar umas 2-3 horas andando por aqui. Mas o que a gente queria mostrar para vocês, as melhorias que foram que estão sendo executadas, né, que foram projetadas, a gente conseguiu mostrar para vocês, né, todo o benefício que as pessoas vão ter a partir do momento que isso aqui ficar pronto. Então, a gente vai ficando por aqui, eu vou me despedir de você e a gente se encontra semana que vem em uma outra obra. Até lá!
Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no Whats. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Olá, eu sou a Raquel, mais conhecida como Dora Queen, e essa é a minha casa. Eu sou idealizadora da marca Dora Queen, que surgiu num quarto ainda na minha adolescência, foi evoluindo e hoje já tem mais de 10 anos de estrada. E essa marca é tudo na minha vida. Basicamente uma costura de todas as minhas experiências, de tudo que eu amo, todas as minhas paixões, tudo que eu gosto de estudar, de aprender. E a minha casa, ela é uma extensão de tudo isso. Ela também é uma tradução da minha alma. E a minha história, ela tá muito bem contada em objetos, nas escolhas. Meu coração tá aqui dentro. Durante a pandemia, naquela rotina de fazer pão e, enfim, maratona série, eu comecei a organizar os armários, os potes e comecei a etiquetar e quis trazer um lettering diferente pra fazer uma coisa especial, uma coisa meio vitrininha. E eu fiz isso com todos os meus potes. Artistas fazem isso. Eles exageram em algumas coisas. Então, a cozinha é a alma do meu apartamento, mas eu acho que o teto é o grande protagonista. Eu queria essa padronagem diferente, essa miscelânea de texturas, e ficou assim. Os metais do meu apartamento são dourados, e é uma cor que eu amo muito. Tem um requinte, uma coisa meio vó, remete um pouco também à infância, que era bem usado antigamente, e eu gosto. Aqui nessa parede, como ela tá do lado da bancada, eu quis colocar tudo pra deixar tudo à mão. Essa panelinha que eu uso bastante, o pano de prato fica sempre aqui também, e a minha pá de pizza, que é uma das coisas que eu mais uso, inclusive, porque a gente faz muita pizza aqui, minha família, meus amigos. Esse aqui é o meu escritório e também meu espaço de criação. É aqui que eu tenho não só o meu material de estudo e de trabalho, mas pequenas coleções e coisas que eu trago para me inspirar, coisas que também contam a minha história. Então eu tenho, por exemplo, uma carta que a minha avó me escreveu, que é muito importante para mim, eu deixo ela aqui porque eu gosto de ler ela constantemente. Alguns dos insetos que eu coleciono. Aqui eu tenho tesouras e as ferramentas que foram do meu avô. É aqui que eu guardo tudo que me ajuda a trabalhar e a me sentir em casa. Quarto, o projeto foi um pouco mais ousado. Eu quis tirar um pedaço aqui da parede e expor o box. A pia eu trouxe para dentro do quarto e ele ficou bem mais amplo, com uma circulação muito melhor. E aqui tem muita mão na massa. Essas molduras foram feitas à mão por mim. A cabeceira também é um do-it-yourself. E tem os metais daqui, que também são em dourado e conversa com todo o restante do apartamento. Para mim é importante essa unidade visual, porque aqui é o meu abrigo, aqui é o meu momento de paz. Uma estética que eu gosto muito e eu acho que eu salpiquei aqui pelo apartamento, é a estética de apotecários antigos, farmácias antigas, que tem toda essa coisa das gavetinhas e coisinhas para fuçar, e prateleirinhas e frascos. E esse cantinho aqui em especial, eu quis deixar com essa cara meio casa de bruxa. Então eu coloquei uma boca de fogão para conseguir cozinhar aqui e aproveitar a coifa. E esse armário, que parece, né, esse mar de gavetinhas, não são gavetas, são duas portas. E deu assim para otimizar muito bem esse espaço, mas também com essa função estética, né, sem abrir mão da coisa das gavetinhas e os detalhes.
É muito difícil contar a minha história sem contar a história da minha família, porque família é uma coisa muito importante pra mim, sempre foi. E é muito bonitinho, porque os meus pais são artistas. Então eu cresci no meio de materiais artísticos, de pincéis. Meu pai tinha uma marcenaria no fundo de casa. Minha mãe também sempre me ensinou muito sobre história da arte, né? Os livros dela. A minha avó, que é essa figura incrível, que é difícil de falar sem chorar, inclusive. A maior intimidade, inclusive, é essa, porque eu era apaixonada por tudo que a minha avó fazia. Perder a minha avó foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque muito de quem eu sou, minha casa também é uma grande tradução, assim, do que eu aprendi com ela. Essa parede eu considero como a parede mais importante e ela fica bem no centro do apartamento. Esse garfo, por exemplo, ele é muito importante pra mim, que é o garfo que meu avô usava todo dia. Tem esse relógio também, do meu avô paterno, com os acessórios que a minha avó usava, e eu quis deixar os dois juntinhos aqui. Fotos dos meus pais, arte da minha irmã. E é isso, essa parede conta muito da minha vida. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a casa, ela é realmente uma costura da nossa alma, né? É onde o nosso coração tá. E o meu coração tá todinho aqui. Happens when you teach a coworker how to drive a front end. Who's the big boy? Who's the great big boy? The big Bom, pessoal, estamos de volta e hoje a gente está mostrando, inclusive, né, a respeito de compatibilização de projetos, né? Um serviço que ele é muito importante, vital, para que toda informação que vá para a obra já vá pronta, preparada, para que a gente tenha o mínimo possível de incompatibilidades lá, né? Que a gente tem que tomar o mínimo possível de decisões em obra e sim decidir tudo aqui na parte de projetos. No primeiro bloco a gente viu a respeito de compatibilização entre estrutura e arquitetura, e agora eu quero trazer para vocês a parte hidráulica, né? A parte de abastecimento de água, a parte de esgoto, né? Como é que a gente faz essa análise? E essa análise a gente faz mais voltada para a parte de estrutura, né? Então eu vou comparar a parte de estrutura com a parte de rede sanitária. Então, gente, eu tenho aqui, ó, toda a nossa estrutura pronta, né? Eu tinha mostrado para vocês antes a parte de arquitetura com estrutura, né? Como a parte hidráulica ela é feita em cima da arquitetura, a gente não tem muitos problemas entre parte hidráulica e arquitetura, e sim entre os complementares, né? Que é a estrutura com hidráulica, estrutura com elétrica, hidráulica com elétrica.
Então a gente vai fazer análise só entre estrutura e a hidráulica. Bom, pessoal, agora que eu já ativei o projeto hidrossanitário, tá? Vocês vão ver aqui todo o sistema de esgoto. Dá pra gente já visualizar algumas tubulações, né? Então a gente vai verificar agora se essas tubulações estão chocando com o projeto de estruturas, né? E aí a gente já entrando aqui, a gente já vê, ó, a gente tem um pilar e a parte hidrossanitária, ó, ela tá dando choque. Ela tá passando pelo pilar, né? Então a gente vai ter que conversar com o pessoal que faz o desenvolvimento do projeto sanitário para eles modificarem essa situação, desviarem do pilar, né? Tirar o pilar daqui, tá? Aqui, ó, algumas tubulações elas parecem estar passando uma pelas outras, mas hoje nós temos conexões, né, que dão a volta pelo tubo para justamente não ter esse choque, né? Então esse não seria um dos problemas. O nosso problema seria realmente que o tubo passando pelo pilar, né? Algo que a gente vem utilizando é fazer com que essa tubulação que vem de baixo ela não venha furando a viga, né? A gente faz um pequeno desvio aqui, ó, e desce ele pela laje. Justamente por quê? Porque a viga ela tem uma função muito importante que é de sustentar a laje, sustentar os pilares, nesse caso aqui, né? Ó, a gente tem um pilar nascendo aqui. Então, para a gente não gerar um enfraquecimento dessa viga, a gente procura tirar essa tubulação, né? E passar ele por dentro da laje. No nosso caso aqui a gente vai ter forro cobrindo, então essa tubulação não vai ficar visível. Algo que a gente tem adotado é trabalhar com uma casa, uma estrutura que tem um pé direito um pouco mais alto para a gente poder fazer esse tipo de trabalho, né? Passar um forro aqui que esconda tudo. Nesse canto aqui, essa tubulação está descendo muito provavelmente em um shaft, ó, ela não está chocando com o pilar, ela desce certinho aqui. Um shaft são paredes falsas, tá? Pela qual descem as tubulações. A gente pode até inclusive ver na planta baixa do imóvel, né? Ó, que é esse cantinho aqui, ó. O pilar está aqui, ó, a paredinha falsa está vindo aqui, né? E o tubo ele vai estar descendo aqui dentro, ó. Vou abrir aqui o parte do hidráulico, ó. Na verdade ele está até pegando um pedacinho do pilar. Vou ter que falar com a parte do quem desenvolveu o hidráulico também para puxar essa tubulação mais pro lado, ó. Certo? Então voltando ali para o nosso 3D, tá? Existem muitos casos onde, ó, a estrutura ela vai ou precisar baixar, a estrutura não, né? A parte hidráulica vai ter que baixar um pouquinho para fugir da viga. E outros pontos, ó, a gente vai ter que desenvolver um furo na viga. Aqui, ó. Ó, nós temos aqui um tubo passando pela viga. Fica mais complicado de baixar, de baixar muito esse tubo. Então, nesses casos, a gente também pode estar fazendo furo na viga. Como é uma viga que ela não tem uma carga tão grande sobre ela, é apenas parede, a gente vai conseguir executar esse furo, tá? Só que o ideal é que a gente sempre pede para que esse furo ele ocorra numa região mais centralizada da viga. Quem é engenheiro calculista, né, sabe que o centro da viga é uma área onde ela tem um menor esforço, a gente chama de linha neutra. Então essa região está no centro da viga, né? Então passando essa tubulação ali a gente vai ter um menor efeito sobre a estrutura, certo? E aí a gente vai analisando, né, os banheiros, né, aqui a cozinha, né, ela não está chocando com nenhuma parte da estrutura. Essa tubulação ela está passando por cima da laje porque ela provavelmente vai ficar escondida no contrapiso, certo? Ó, aqui nós temos um choque entre estrutura e tubulação. Então o pessoal da hidráulica vai ter que desviar desse pilar, certo? Ó, aqui a gente tem uma peça bem importante que é o aquecedor, né? Ó, vem aqui de cima a parte de tubulação fria, vai entrar no aquecedor. Essa tubulação verde é a tubulação quente, ela vai abastecer tanto para o andar de cima quanto para o andar de baixo, certo? Aqui ó, ela está meio que vazio, mas é porque nós temos aqui um registro. Esse registro não foi importado nesse modelo, mas aqui a gente tem um registro, certo? Então a gente, por meio dessa ferramenta, a gente consegue analisar tudo que está dando choque, tudo que precisa ser modificado. Ó, a gente tem mais um tubo passando aqui. Então, como eu disse, né, esse é um projeto que está em fase de compatibilização.
Imagina tudo isso indo para a obra, né? Tudo isso o pessoal ter que resolver lá na obra, né? O quanto isso pode atrasar, né? O quanto de material a mais que não estava previsto pode ser necessário comprar, né? Para fazer realmente o que é necessário. Então a gente já vem prevendo isso, né? Antes de levar o projeto para a obra. Bom, a gente já viu bastante sobre hidráulica, tá? Nosso tempo é curto, então agora a gente vai para a parte da elétrica. Quero mostrar para você o que a gente analisa dentro do projeto elétrico. Vou desabilitar aqui então a parte de hidráulica e agora a gente vai para a parte elétrica. Ó, aqui está o projeto elétrico, está pronto. A gente está em tubulações que vem aqui, ó, alimentando o muro. Vou ligar a arquitetura só para você ter uma ideia. Ó, aqui estão aqueles conectores, né, para fazer iluminação cênica nos muros. Eu vou desligar a arquitetura. Tá aqui eles. Ó. Então, ó, tem a localização das caixas. Aqui tá. Opa. Aqui tá as caixas, né? Ó, e logo a gente vê que tem algumas mangueiras passando pela parte de fundação. Essas mangueiras da parte elétrica, eu confesso para vocês que a gente é um pouco mais maleável. Como a própria mangueira ela é flexível, eles conseguem fazer um desvio, não acrescentaria muita coisa a mais no caminhamento da tubulação. Acrescentaria realmente na parte de fiação, né? Mas a gente considera que também que não é tão significativo. A gente acaba avaliando muito a parte de iluminações, tomadas. Ó, como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem uma caixa elétrica dentro do pilar. Então a gente tem duas opções para tomar aqui. Ou essa caixa ela tem que ser fixada no momento da concretagem do pilar, tá? O que não é bom, de certa forma. Só se fosse algo assim inevitável, não tivesse para onde ir, daí a gente tinha que estudar bem como fixar ela, porque, como vocês sabem, vai ter barras de ferro ali e o concreto ele está protegendo essa barra de ferro. Se eu vou chumbar uma caixa elétrica dentro do pilar, eu estou praticamente reduzindo esse cobrimento do aço. E eu não posso fazer isso. Então, nesse nosso caso aqui, como a gente também vê que ele tem outras opções, né, a gente vai pedir para que o engenheiro eletricista ele desloque essas caixas de tomada para fora do pilar, para que ele possa engastar na parte de alvenaria. Ó, eu vou acender aqui a arquitetura para vocês. Ó, essa tomada ela vai estar localizada aqui, ó. Ela tá meio que embutida aqui, que é um efeito de iluminação. Deixa eu ocultar aqui, ocultar elemento, ó. Tá aqui. Eu vou pedir para ele jogar essa iluminação mais para o lado, justamente para sair do pilar, tá? Então isso é algo que a gente analisa na parte de elétrica, né? Ó, aqui a gente tem mais alguns que podem estar dando choque. Vamos ver aqui se a gente encontra mais algum. Muitos correm por fora, ó, como a gente pode ver. Tem alguns eletrodutos que estão passando por pilar. E daí também a gente evita isso aqui. A gente pede que o eletroduto seja passado por outro ponto. No elétrico aqui a gente tem as caixas de juntores, né? O quadro de comando da parte elétrica. Então a gente vai analisando como é que está esse caminhamento. Algo que a gente dá importância sim na questão das mangueiras é se a gente tem muita mangueira acumulada num ponto da estrutura. Isso porque quanto mais mangueiras eu tenho acumulada num ponto da estrutura, eu vou estar criando um vazio ali dentro daquela viga, dentro daquele pilar, e isso vai sem dúvida prejudicar a minha estrutura. Então a gente muitas vezes, como é o caso aqui, ó, a gente vai pedir que o engenheiro eletricista passe por outro lugar essa tubulação, ou ele ramifique mais, né, de forma a reduzir a quantidade de eletrodutos nessa região, certo? Ó, como a gente pode ver, a parte elétrica também ela é bem complexa, ela tem muitos caminhamentos. Então tudo isso aqui a gente vai olhando, vai criando alguns pontos, né? A gente abre um buraco para que ele passe os eletrodutos também pela viga, para que não tenha que ficar furando viga. E muitas vezes, né, a gente acaba pedindo para desviar por outro lugar, certo? Bom, gente, então esse era um pouquinho de compatibilização. Queria mostrar para vocês tudo que a gente vai olhando, né, para antecipar aquilo que vai ser entregue em obra. Bom, o programa a gente vai ficar por aqui, né? Espero que você tenha gostado, entendido um pouco mais nessa parte do projeto, a importância que é essa etapa de projeto. E a gente se vê semana que vem.
Um abraço.